Mas depois de testar, medir e ouvir essa caixa de todos os jeitos, eu descobri algumas coisas que me agradaram muito e outras que eu mudaria nesse projeto. Então hoje eu quero descobrir se a Bomber Premium 140 é realmente uma caixa que vale a pena. Fala pessoal do som, graças a Deus, hoje eu estou com a Bomber Premium 140 e uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nela foi justamente o projeto. Até onde eu conheço, não é aquele design que você olha e fala, já vi essa caixa em algum lugar. Mas antes de descobrir como ela toca, vamos ver o que a Bomber colocou nessa caixa. E principalmente o que vem junto com a Premium 140. Porque alguns detalhes aqui vão fazer diferença nos testes que eu vou fazer mais pra frente. Junto com ela vem um manual bem resumido e um cabo USB tipo A para tipo C, que vai ser importante mais para frente. Agora que você já viu o que vem na caixa, vamos conhecer a Premium 140 de perto. Quero mostrar os detalhes do projeto, porque tem algumas escolhas aqui que eu gostei bastante e outras que me deixaram com uma dúvida. Aqui na parte da frente, o logo da marca, efeito de LED aqui na parte de cima. Temos pezinho aqui na lateral esquerda, porque dá para estar utilizando ela na posição vertical. Pezinhos na parte de baixo para estar utilizando ela na horizontal. Proteção IPX4. Microfone, carregamento tipo C, entrada USB, entrada auxiliar P2 e reset. Efeitos de LED, reforço de grave, funções, liga e desliga. Ícone de bateria, diminuir volume e retroceder músicas, play e pause. Aumentar volume e avançar música. E essa alça aqui me chamou a atenção. Mais pra frente eu vou explicar o porquê. Chip DSP, TWS, 15.600 mAh de bateria, aqui embaixo novamente. Tensão da bateria, potência real. Resposta de frequência, Bluetooth 5.3, 52 centímetros e 5,74 quilos. Bom, agora que você já conhece a Bomber Premium 140 por fora, chegou a hora de descobrir uma coisa que nenhuma especificação consegue mostrar, como ela realmente soa. E para começar, eu vou fazer um duelo dela contra ela mesma, em 50%, 75% e 100% do volume. Presta atenção, principalmente uma coisa, se conforme ela aumenta, ela vai continuar equilibrada ou vai começar a jogar mais médio e agudo para tentar parecer mais potente.
Pelo menos para mim, ela conseguiu manter esse equilíbrio. Mas eu quero saber se você percebeu a mesma coisa. Em qual desses 3 volumes você achou que ela entregou um som mais equilibrado? 50%, 75% ou 100%? Mais uma coisa é ouvir isso. Outra é descobrir o que os números mostram. Então agora vamos medir de 100 até 40 Hz para descobrir aonde a Bomber Premium 140 realmente se posiciona. 100 Hz. 100 Hz, nono lugar. 90 Hz. 90 Hz, novamente o nono lugar. 80 Hz. 80 Hz, ela melhora e chega no 6º lugar. 70 Hz. 70 Hz, 8º lugar. 60 Hz. 60 Hz, novamente o 8º lugar. 50 Hz. 50 Hz, 7º lugar. 40 Hz. E chegando aos 40 Hz, nono lugar. Somando todos esses resultados, a Bomber Premium 140 termina o teste de 100 a 40 Hz em 8º lugar no ranking geral. E aqui eu quero saber uma coisa. Olhando esse resultado, você acha que a Bomber Premium 140 deveria ter conseguido uma posição melhor ou esse 8º lugar está de acordo com o que você ouviu? Porque agora vem um teste que pode mudar totalmente essa leitura. Vamos agora fazer um duelo dela contra ela mesma em 100% do volume, com o base ativado contra o base desativado. E para não depender apenas do que nossos ouvidos estão percebendo, eu vou medir as duas configurações com 2 decibelímetros ao mesmo tempo, um na função dBA e outro na função dBc. Assim, a gente vai descobrir 3 coisas: qual configuração toca mais, qual posição ela ocupa em cada ranking e se a diferença que a gente ouviu também aparece na medição. Agora eu quero fazer uma aposta com você. Se você tivesse que escolher antes da medição, qual você acha que vai tocar mais? Base ligado ou base desligado? Eu também quero descobrir isso. Então vamos medir.
DBA, a vitória foi do Bass desligado, colocando a Bomber Premium 140 em 9º lugar no ranking geral. Já no DBC, o resultado mudou com o Bass ativado. Ela ficou em 8º lugar. Então temos uma diferença interessante. Dependendo da ponderação utilizada, a configuração vencedora muda. Mas números não contam toda a história. Porque uma coisa é saber qual configuração entregou mais pressão sonora. Outra é saber qual delas eu prefiro ouvindo música. E agora, eu já ouvi, medi e comparei a Bomber Premium 140 em diferentes situações. Posso te falar o que eu realmente achei do som dela. E eu vou começar justamente pela característica que mais me agradou nessa caixa, a forma como ela trabalha os graves. Eu gostei bastante da qualidade sonora dela e o reforço de graves realmente funciona. Dá para perceber que existe um ganho de grave de verdade. Não é simplesmente diminuir o médio e o agudo para dar a impressão de que o grave aumentou. Ela tem grave e também subgrave, mas é importante entender o tipo de subgrave que ela entrega. Não é aquele subgrave extremamente profundo e prolongado. É um subgrave macio, agradável de ouvir, mas que não permanece descendo com a mesma força nas frequências mais baixas. E isso, inclusive, conversa com o que apareceu no nosso teste de 100 até 40 Hz. Outra coisa que eu gostei bastante foi o comportamento dela conforme o volume aumenta. Quando você compara 50, 75 e 100% do volume, ela não parece abandonar o equilíbrio para simplesmente jogar o médio e agudo lá em cima. O volume aumenta, mas ela continua mantendo uma relação relativamente equilibrada entre grave, subgrave, médio e agudo. E isso para mim é um ponto muito positivo. E aqui eu quero saber uma coisa de você. Em qual desses 3 volumes você achou que ela entregou um som mais equilibrado? 50%, 75% ou 100% do volume? Agora teve um outro teste que eu fiz que não mostrei aqui no vídeo. Eu tentei mexer no equalizador do meu smartphone. E sabe o que aconteceu? Eu praticamente não senti necessidade. Coloquei todas as frequências no máximo e depois todas no mínimo, e nos 2 casos eu não percebi distorção audível. Só que mesmo fazendo essas alterações, eu não percebi uma mudança suficientemente significativa que me fizesse querer usar o equalizador do meu celular, deixando ele flat. A própria caixa já oferece uma diferença suficientemente perceptível entre o Bass ativado e desativado. Então, para mim, não existe uma necessidade de ficar corrigindo o som pelo smartphone. Agora, ela tem uma característica que no começo me incomodou. Eu achei o agudo um pouco fino demais pro meu gosto. Só que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Depois de algum tempo ouvindo ela parou de me incomodar. Conforme eu fui ouvindo mais músicas, comecei a perceber o conjunto de uma maneira muito mais agradável. Então, se você gosta de um som mais fechado e menos presente nos agudos, talvez essa característica te incomode. Mas para mim, depois de algum tempo ouvindo, ela deixou de ser um problema. Também testei a Bomber Premium 140 na posição vertical e na horizontal, e não percebi uma diferença muito grande entre as 2 posições, mas particularmente eu preferi utilizar ela na posição horizontal. E no final das contas, eu vejo a Bomber Premium 140 como uma caixa que tem um grave bastante gostoso de ouvir, mas que também mantém o médio agudo presente o suficiente para projetar o som. Talvez seja justamente aí que esteja o maior mérito dela. Ela tem potencial para agradar tanto quem, como eu, gosta de grave e subgrave, quanto quem prefere uma caixa com mais presença de médio agudo para fazer o som chegar mais longe. E aí eu quero saber de qual lado você está. Você prefere uma caixa com mais grave e subgrave ou uma caixa com mais presença de médio e agudo para projetar o som? Mas agora que você já sabe como ela soa e o que eu achei dela, vamos olhar para o projeto, porque tem bastante coisa aqui que eu gostei e algumas que eu mudaria. No geral, a Bomber acertou bastante coisa nesse projeto. Tem detalhes de construção, funções e até escolhas de design que realmente me agradaram durante os testes. Começando pelo design. Normalmente, eu prefiro que o logo seja grande aqui na parte da frente e de preferência retroiluminado, mas não, eu gostei do logo aqui bem simples e gostei da iluminação aqui em cima. Acredito eu que por ter a iluminação pegando de fora a fora, tenha me agradado mais, porque eu vou ser bem sincero, eu gosto de uma iluminação. Nisso, é bom ressaltar o seguinte, o design dela, até onde eu conheço, ela é a única com esse design. Isso me agradou bastante. Pode-se notar que a marca tem um cuidado em estar fazendo produtos exclusivos. Isso também me agradou. Aproximando mais dela aqui, eu gostei desse material dela, tem bons acabamentos, inclusive até aqui no LED, ó, dá uma olhada.
Gostei desse material que não arranha só de estar passando a mão. Gostei de ter a opção de estar usando ela tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. Gostei dos pezinhos dela, tanto aqui quanto aqui, ó. E aqui algumas informações a quem possa interessar. Que já falando de informações, gostei do manual, bem simples, direto ao assunto, informa o que precisa. E aqui mais algumas informações a quem possa interessar. Gostei dos modos de iluminação dela, gostei da opção de reforço nos graves, gostei de ter ícone da bateria, gostei de ter a opção de avançar pastas, gostei de ter a opção de desconectar o Bluetooth que está conectado nela, gostei de ter a opção de desativar os efeitos sonoros. A alça de transporte dela eu gostei demais, lembra tipo um aço escovado. Tem uma excelente ergonomia, te passa uma sensação de confiabilidade muito grande e eu gostei demais de carregar ela dessa forma assim. Achei muito bom. Gostei dela ter IPX4, é fácil de estar abrindo a espessura da borracha. Gostei. Ter microfone é um ponto positivo. Ter entrada USB é um ponto positivo. Que apesar de não constar no manual, a entrada USB também serve para poder estar carregando o seu smartphone. E no caso ela também já vem com cabo USB tipo C, também é um ponto positivo. Tem entrada auxiliar P2, é um ponto positivo, assim como tem a opção de estar reiniciando ela. Isso aqui me agradou demais. Ela desligar sozinha depois de um tempo sem estar utilizando ela é um ponto positivo. Vamos ligar ela. Gostei do sinal de saudação, simples e direto ao assunto, e ter Bluetooth com TWS também é um ponto positivo. Já com relação à potência, olha que vídeo bacana que a Bomber me mandou para poder estar mostrando aqui para vocês. Começando no canal de subwoofer com a frequência fixa de 100 Hz e carga resistiva de 4 ohms, onde se obteve uma tensão RMS de 13 volts, alcançando 42 watts por canal e totalizando 84 watts RMS na via de subwoofer. Agora na via de médios e agudos, com a frequência fixa de 1000 Hz e com carga resistiva de 6 ohms, onde se obteve uma tensão de 14,3 volts, alcançando uma potência RMS de 34 watts por canal, totalizando 68 watts RMS na via de médios e agudos. Assim totalizando 152 watts RMS, confirmando o compromisso da Bomber em entregar um produto de ótima qualidade. Mas teve algumas decisões que me deixaram com aquela sensação, faltou muito pouco para ficar melhor. E justamente isso que eu vou te mostrar agora. Pensando em simetria, ela na posição vertical dá a sensação que ela tem alto-falante tanto à esquerda quanto à direita. O painel deveria ser todo retroiluminado, faltou a opção de retroceder pastas. Visor, eu já não sinto tanta falta quanto eu já senti um dia, mas se ela tivesse controle remoto, agregaria demais ao projeto e aí sim eu gostaria que tivesse um visor. Senti falta de uma saída de áudio, que ela tivesse entrada P10 para microfone ou instrumento, entrada para cartão de memória, porque aí eu poderia fechar aqui e deixar o cartão de memória dentro dela. Apesar do carregamento tipo C ser o mais atual de hoje em dia, se ela tivesse esse cabo para poder estar carregando e a fonte fosse interna, me agradaria mais. Eu sei que não é a proposta desse estilo de caixa de som, mas como é a função que eu mais uso, eu preciso continuar batendo nessa tecla que se ela tivesse a função rádio, agregaria demais ao projeto. E como ela tem essa alça de aço, já serviria até como antena, daria uma excelente recepção para a função rádio. Concorda comigo? Então deixa o like. Mas até aqui eu estava falando do que a gente consegue perceber olhando e usando a Bomber Premium 140 por fora. Agora eu quero descobrir se todo esse cuidado que eu encontrei no projeto também aparece lá dentro. Então chegou a hora de abrir a Bomber Premium 140 e descobrir como ela foi construída. Quero ver principalmente como é a construção dos alto-falantes, a alimentação, a eletrônica e o que a Bomber fez para entregar esse resultado sonoro. Tá aí, pessoal, desmontada Bomber Premium 140. Começando aqui pela armadura dela, vocês já até viram aqui, ó. Ela é vazada na parte de trás, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui a parte da frente, não vou conseguir colocar contra a luz porque são dos dois lados, mas você conseguiu entender como ela é. Vou mostrar aqui por dentro. Quem disse que ela tinha radiador na parte de trás, acertou, mas acredito que não tinha imaginado que era dois não. Tá aí, ó. Aqui o acabamento que vai em cima deles, aqui no caso é a parte de trás.
Aqui é a parte da frente, o acabamento dele também, os parafusos. E eu vou te falar uma coisa, pesadinho, viu? Pesadinho eles. Aqui ela por dentro. A bateria tá ali, ó. Tem algumas informações. Infelizmente eu não consegui desmontar ela tanto quanto eu queria. Pelo visto a Bomber fez um design anti-curioso. Mas consegui desmontar o tanto que eu queria para poder mostrar para vocês o que eu acredito que vocês também têm curiosidade igual eu. Ali são câmeras seladas, ó. A bateria tá ali, ó. Para ver mais ou menos alguma informação dela ali. A parte de cima, que é a parte de baixo. Não consegui soltar aqui a parte de baixo dela, nem a parte de cima, nem aqui nos LEDs. Mas consegui soltar eles para a gente poder ver a construção. E já te adianto que tem uma informação bacana neles ali. Bora lá. Começando aqui pelo médio, pessoal. A construção dele. Bem acabado. Gostei. A excursão dele aqui. Olha o tamanho do ímã. Resfriamento. Os parafusos que seguram ele aqui. Antes de medir, deixa eu virar aqui para ver melhor para você ver a informação. Guarda essa informação, ó. 25 watts. No outro, a mesma coisa. Até o momento, 50 watts. Vamos medir de um canto ao outro. Estou aproveitando o outro alto-falante para poder me ajudar. 17.8. E para quem tem curiosidade de saber só o ímã, 12.1. Agora de largura, de um canto ao outro. Deixa eu te mostrar aqui, tá no meio. No meio, 49.8. Aqui é a câmera dele, ó, selada. São soldados. Agora vamos para os dois subwoofer. A construção dele, ó. O excursionamento. Tem uma boa resistência, gostei. Vou mostrar aqui a construção dele por dentro. Também é soldado. Tem resfriamento. E dá uma olhada aqui, ó. 45 watts. Vou te mostrar o outro aqui também. 45 watts. Então calcula comigo. 45 mais 45, 90. 25 mais 25, 50. 50. 50 mais 90, 140 de potência, exatamente igual a marca declara. Ponto positivo. Já as medidas, pessoal, pegando bem aqui embaixo, no comecinho do ferrite, vindo até aqui em cima, 26.5. Só o ímã, 18 redondo. Já de largura, de um canto ao outro, no meio, 79.9. Como eles são iguais, não tem necessidade de medir todos eles. Depois de abrir completamente a Bomber Premium 140, agora dá para enxergar o produto de uma maneira completamente diferente. A gente começou olhando apenas para uma caixa de som, depois mediu, ouviu, comparou e agora também descobriu o que existe por dentro. E juntando tudo isso, dá para chegar em uma conclusão muito mais justa sobre esse projeto. A Bomber Premium 140 não é perfeita. Durante essa análise, eu mostrei claramente aquilo que eu gostei e também aquilo que eu mudaria. Mas uma coisa eu posso dizer, depois de tudo que fizemos aqui, é que ela tem uma identidade própria. É um projeto que merece ser analisado com atenção. Ela entrega um som que eu considero agradável. Tem recursos que realmente fazem diferença no uso e agora que a gente já abriu, também dá para entender melhor as escolhas que a Bomber fez nesse projeto. Então, se você estava pensando em comprar uma Premium 140, eu espero que esse vídeo tenha te dado justamente aquilo que eu sempre procuro trazer aqui no canal. Informação suficiente para você decidir por conta própria se ela faz sentido para você. Agora eu quero saber de você, depois de ver os testes, ouvir a caixa, conhecer os pontos positivos e negativos e ainda ver como ela é construída por dentro, você compraria uma Bomber Premium 140? E se você já tem uma Bomber, me conta também o que você acha dela. Eu leio os comentários porque eles ajudam muito a entender como esses produtos se comportam no uso real. Eu quero agradecer à Bomber por disponibilizar a Premium 140 para esses testes e permitir
que eu mostrasse o produto dessa forma, inclusive por dentro. E se você gostou desse tipo de análise, curte o vídeo e me segue, porque aqui a gente não olha só para o que está escrito na caixa, a gente testa, mede e abre para descobrir o que realmente tem lá dentro. Até o próximo vídeo!